Desde que meu oftalmologista faleceu, a gente descobriu que meu olho tá com alguns problemas na busca por um novo oftalmologista. E é sobre a atualização da minha visão que eu tô vindo falar com vocês nesta oportunidade. Bom, minha visão passou por algumas quedas. A primeira, mais drástica, foi na época da adolescência, que começou ali por volta dos 13, 14 anos, onde eu tive que começar a usar colírios adicionais, ficou mais difícil de acompanhar os cadernos na escola, já não conseguia ler mais os cadernos, os livros didáticos, as apostilas xerocadas que os professores usavam na escola. Tive que começar a passar a usar o alto contraste no computador. Então, esse período de transição aí dessa primeira queda foi mais ou menos dos meus 14 até os meus 19 anos, por aí. Minha visão deu uma estabilizada, apesar de no período que eu estava na faculdade, estava trabalhando em São Paulo por volta de 2005, 2006 ali, meu olho ter se machucado bastante, porque às vezes eu cochilava no trem, no ônibus, sem a lubrificação adequada, e minha córnea deu uma sofrida nessa época. Mas eu não senti nesse período da faculdade uma queda, apesar de minha córnea ter sofrido um pouco nesse período. Mas lentamente a minha visão foi caindo ao longo dos anos, nada muito brusco, não tão perceptível quanto foi nessa questão da adolescência, mas ela foi caindo. E recentemente, de uns 2 anos para cá, eu percebi uma nova queda. Eu costumava ir aqui no calçadão da cidade tranquilamente, apesar de a luz me incomodar, minha visão ser um pouco embaçada, eu até conseguia andar, mas hoje o sol já me incomoda demais. A minha visão fica muito embaçada na luz do dia. Em ambientes fechados, em ambientes de luz artificial, a coisa não é tão ruim assim. Não sofro tanto com sensibilidade à luz, mas a luz do sol, por exemplo, hoje já está bastante complicado, a luz fica bastante embaçada. Quando eu fiz aquele vídeo, tipos de deficiente visual ou baixa visão, eu disse que minha visão não era embaçada, que ela era nítida, mas como se as coisas fossem menores. Hoje eu entendo que as pessoas, quando dizem que a visão é embaçada, querem dizer com isso. Não é que ela é embaçada como se fosse uma lente desfocada, como a imagem da câmera tivesse desfocada. Não é nesse sentido. Ela é embaçada no sentido, e sempre foi na verdade, embaçada no sentido de que ela é um pouco esbranquiçada, é como se tivesse uma pequena neblina na frente, né? Antes eu não percebia tanto isso. Hoje eu percebo mais quando a luz bate lateralmente no meu rosto, eu percebo que minha visão fica meio azulada, meio esbranquiçada. Então isso eu consigo entender o que é esse embaçamento que as pessoas diziam, né? Que eu não conseguia entender, por isso eu julgava que minha visão não era embaçada, mas na verdade sempre foi. Outra questão são as distorções visuais que meu olho tem. Eu tenho distorções visuais do seguinte tipo. Por exemplo, eu estou olhando para uma folha branca com texto preto, o branco da folha sobressai em cima do texto preto, ou seja, é como se reflexos da parte branca da folha cobrissem o texto preto, que fica cinza claro, ou às vezes até branco, eu não consigo às vezes nem perceber, dependendo do tamanho do texto. Se as letras forem pequenas, eu nem consigo perceber que tem algo impresso na folha, porque para mim fica tudo branco. Não é nem questão de tamanho do texto, é questão que o branco cobre o preto. Por isso o alto contraste. Eu continuo enxergando essas aberrações visuais, esse branco refletindo sobre o preto, só que como o branco acaba sendo a parte clara, na verdade. O branco, entenda o branco como claro aqui. As partes claras refletem sobre o preto, que é mais escuro, então existem menos problemas. O preto não reflete tanto sobre o branco, o escuro não reflete tanto sobre o claro, é o claro que reflete sobre o escuro. Então essas coberturas visuais que acabam prejudicando a visão não acontecem tanto. Mas como você viu no título do vídeo, eu estou dizendo que minha córnea está morrendo. É basicamente o que um dos oftalmos que nós consultamos recentemente disse. Ele disse que minha córnea é bastante problemática, ela está com muito líquido acumulado e ela acabou ficando pigmentada e ela tem vários probleminhas e ela praticamente está em processo de falência. Nós temos nomes de alguns médicos aqui, alguns deles especialistas em glaucoma congênito. Não adianta eu, no meu caso, ir no especialista em glaucoma, porque glaucoma de idosos, de um adulto, é diferente do glaucoma congênito. Eu estou para consultar essa médica especialista em glaucoma congênito para ver o que ela diz. Mas os médicos que eu consultei até agora são unânimes em dizer que sua visão vai diminuir ao passar do tempo,
que sua córnea vai se prejudicar, ela vai ter cada vez mais problema e vai chegar um momento em que eu vou ficar cego. Além disso, além do problema na minha córnea, eu tenho uma catarata no meu olho direito, que é o único olho que eu enxergo, que também está prejudicando minha visão. Então eu tenho dois problemas, minha córnea está evoluindo, está regredindo, na verdade, minha córnea está morrendo, e eu tenho uma catarata crescendo. Dois itens que juntos estão prejudicando minha visão. Então coisas que eu sempre gostei de fazer, como jogar videogame, são coisas que têm ficado muito difíceis de fazer ultimamente, e apesar de eu estar fazendo bastante vídeo a respeito do assunto, é um hobby que tem ficado muito difícil de se executar. Eu gosto de acompanhar, tento jogar, eu até gasto alguma grana com isso, mas não consigo mais jogar o tanto como eu gostaria, o quanto eu sempre gostei muito de videogame desde criança. No computador eu consigo virar bem, mas nem todos os gráficos de jogos, por exemplo, são bem adaptados, então eu sofro um pouco com isso. No vídeo que eu falei lá, tipo de deficiente visual baixa visão, eu disse que eu conseguia perceber o ônibus à distância, visualmente, a uma certa distância. Hoje eu não sei se eu consigo. Hoje, quando eu vou pegar Uber para vir aqui para o escritório, eu tenho um pouco de dificuldade de perceber o carro no outro lado da rua. É lógico que a iluminação do ambiente influencia, então dependendo se o carro tem uma cor mais forte, fica facilitado, mas se o carro tem uma cor mais cinzentada e a iluminação do ambiente não está tão boa, fica um pouco mais difícil de perceber. Eu não estou aqui necessariamente para chorar as pitangas, não é isso. Eu acho que como as pessoas que me acompanham curtem o que eu faço, algumas por um motivo, outras por outro, eu acho que vale a pena eu atualizar como está a minha visão aqui para vocês. E quando eu for consultando esses outros oftalmos e ter mais posições do meu olho, eu vou deixando claro para vocês. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, bom, é só fazer um transplante de córnea. Sim. O que os oftalmologistas dizem é que um transplante de córnea no meu olho é bastante complicado, porque meu olho já é um olho machucado, um olho muito sensível, eles não sabem a situação em que está o meu nervo óptico. Geralmente pessoas que transplantam córnea acabam desenvolvendo glaucoma, e eu já tenho glaucoma, eu já tenho um problema de pressão aqui no olho, então é uma cirurgia bastante arriscada, e não dá para fazer a cirurgia de catarata, no meu caso, sem fazer a cirurgia de transplante de córnea, porque o que os médicos dizem é que para fazer uma cirurgia de catarata você precisa ver dentro do olho do paciente, e não tem como ver dentro do meu olho, já que a córnea é opaca. Então, quando alguém vai fazer uma cirurgia de catarata, os próprios oftalmos usam a córnea, eles veem através da córnea do paciente para saber o que estão fazendo lá no fundo do olho na hora de substituir o cristalino pelas lentes, coisa que no meu caso, infelizmente, não dá para fazer. Existe um momento em que talvez o 3/4 cego se torne 4/4 cego. Eu perguntei para um dos oftalmos se essa cegueira depois da cirurgia podia ser instantânea, e ele disse que sim, mas é um oftalmo especialista em glaucoma, não em glaucoma congênito. De qualquer forma, os médicos que eu consultei têm opiniões bastante semelhantes. Eu juro para vocês que eu acreditei que eu estava mais preparado para esse momento em que cairia a ficha de que algum dia eu ficaria cego. Desde pequeno eu tenho essa noção de que algum dia eu poderia ficar cego, minha visão poderia piorar e eu poderia ficar cego, até porque eu tenho um olho só, e venhamos e convenhamos, não é muito difícil de imaginar que em um podia acontecer alguma coisa, o próprio envelhecimento natural do ser humano. Mas quando essas notícias bateram em mim recentemente, eu admito que eu não lidei tão bem quanto eu imaginei que lidaria. Eu gosto de enxergar, por mais que não seja da maneira que eu gostaria, eu gosto de enxergar. Uma parte de mim até desejaria antecipar a cirurgia, mas e se eu perder tudo agora? Por outro lado, eu teria mais tempo para me readaptar como uma pessoa cega total. De qualquer forma, eu ainda não tenho uma resposta para o que eu faria. E na real, eu acho que não existe resposta fácil, nem resposta certa aqui. Eu vou pesquisar sobre essa médica especialista em glaucoma congênito para ver o que ela fala, para ver se adiar a cirurgia não poderia ser pior. Porque se ela disser que nesse momento fazer a cirurgia comigo mais novo garante mais sucesso, aumenta um pouco a porcentagem de sucesso, talvez eu me arrisque a fazer. Mas se ela disser que não vai ter tanta diferença em fazer agora ou fazer quando eu tiver meus 50, 60 anos, se assim for necessário, talvez eu espere. Por mais que eu gostaria que minha visão voltasse à visão que eu tinha pelo menos lá para os meus 20 e pouquinhos anos. Voltar à visão que eu tinha quando criança eu acho que vai ser muito difícil,
mas se eu recuperasse a visão que eu tinha pelo menos lá por volta dos meus 20 anos, eu acho que já estaria de bom tamanho. Acompanhe o canal e eu deixo vocês informados sobre tudo o que for acontecendo. E desde já, todo mundo, muito obrigado pelo apoio. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, meus links de afiliado estão aí na descrição, bem como o meu documento com sugestões de produtos. Ele foi atualizado recentemente, inclusive, se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!